Um professor de Ibiporã foi preso, levado para a delegacia e continua detido, acusado de racismo. Alunas de um colégio estadual de Ibiporã, um dos colégios mais movimentados da cidade de Ibiporã, acusam esse professor de racismo. A polícia foi lá, efetuou uma prisão em flagrante, levou o professor para a delegacia. O caso segue em investigação porque são poucas informações que nós tivemos acesso, né, Wesley? Mas o fato é que a denúncia chegou para a polícia e a polícia foi lá efetuar a prisão. E o caso corre sob segredo de justiça, já que envolvem duas adolescentes, então, que são estudantes do Colégio Estadual Olavo Bilac. O caso aconteceu ontem à tarde, durante uma aula, e na sala o professor teria, então, ofendido essas adolescentes por conta das roupas que elas estavam vestindo e também teria dito algumas falas supostamente racistas. Ele foi, inclusive, encaminhado à delegacia, preso em flagrante pelo crime de injúria racial. O crime de injúria racial, Parra, prevê uma pena de 2 a 5 anos de prisão. E por esse motivo, por ser mais de 4 anos, o Código Penal, então, determina que é um crime inafiançável, ou seja, o delegado não pode determinar uma fiança para este professor. Por esse motivo, ele foi autuado em flagrante e ficou detido. Essas falas teriam sido flagradas também por celulares dos outros alunos que teriam gravado o que teria acontecido dentro da sala de aula. Rapidamente, as adolescentes de 15 e 16 anos procuraram a direção do colégio, informaram o que teria acontecido. Segundo elas, não foi a primeira vez que o professor teria ofendido estudantes em sala de aula e depois que foi realizada essa denúncia, uma viatura da Polícia Militar foi acionada e ele recebeu voz de prisão em flagrante, foi encaminhado à delegacia. Continua detido em Ibiporã, o delegado autuou esse professor que tem 55 anos em flagrante. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, ele é servidor do Estado desde 2004, ou seja, é um professor antigo, já faz tempo que ele dá aulas aí nos colégios estaduais, inclusive é um professor concursado, não é daquele processo simplificado de contratação, ele é concursado, estava trabalhando ontem à tarde quando aconteceu esse caso. Tudo ainda está sendo investigado, Parra, mas o professor continua detido, como explica o Major Ricardo Guedes, do 30º Batalhão da Polícia Militar, que conversou com a nossa reportagem. Vamos ouvi-lo. Nós recebemos informações via Central de Operações que nesse colégio, na cidade de Ibiporã, estava acontecendo um tumulto, uma ocorrência provavelmente envolvendo problema de injúria racial. A equipe imediatamente compareceu ao local e acabou verificando que havia uma desavença, uma discussão entre um dos professores e duas alunas adolescentes. E diante dessa circunstância e pelo que foi relatado pelas vítimas, eles foram conduzidos à delegacia, aonde foram encaminhados à autoridade policial judiciária. É um crime, né? Ele tem pena prevista de 2 a 5 anos. Até a injúria ela é comparada ao racismo, então houve uma interpretação do Supremo Tribunal a esse respeito, o que acaba configurando esse crime juntamente com o crime de racismo. Então, agora ele vai judicialmente. Nós não podemos, inclusive, exprimir, eu não posso ter um adiantamento, até não podemos fazer um pré-julgamento desse fato, porque ele agora vai correr, inclusive por haverem adolescentes envolvidas, ele corre sob segredo de justiça, aonde isso vai ser devidamente verificado. Não se pode mais permitir alguns comportamentos. Talvez há 30, 50, 60 anos, as pessoas acreditavam que isso era normal, mas isso não era, já era um crime desde aquela época, só que hoje a sociedade já reconhece e busca inibir, tirar de circulação, extinguir esse tipo de comportamento. Então não podemos nunca admitir a barbárie e nesse caso houve a discussão, as adolescentes e o professor foram encaminhados e agora vai haver aí a decisão judicial a esse respeito. O senhor concursado desde 2004, continua detido, então, em Ibiporã, depois desse caso que aconteceu no Colégio Estadual Olavo Bilac. Essa unidade educacional fica na região central de Ibiporã, é uma das maiores da cidade e tem ali centenas de alunos. E ontem à tarde a movimentação foi muito grande com a presença da Polícia Militar e a prisão desse professor em flagrante que estava dando aula e teria, então,
cometido ofensas contra essas alunas dentro da sala de aula. O Núcleo Regional de Educação, a Secretaria Estadual de Educação, se pronunciaram por meio de uma nota. E nesta nota, então, o Parra afirma que, segundo a ouvidoria do Núcleo Regional de Educação, as declarações racistas teriam sido proferidas em sala e registradas por alunos via gravação de celular. Os materiais foram encaminhados diretamente aos pais e responsáveis de alguns alunos que realizaram a denúncia e o registro do boletim de ocorrência junto às autoridades policiais. Segundo a direção da escola, continua a nota que o professor foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde permanece detido. O Núcleo Regional de Educação afirma que está acompanhando a situação e deve abrir uma sindicância para apurar o fato. A Secretaria de Estado da Educação reforça nesta nota, então, que são inadmissíveis no ambiente escolar discursos violentos ou discriminatórios e qualquer incitação ao racismo, homofobia e qualquer outras formas de preconceito. Segundo a nota, então, não podem acontecer, obviamente, casos como esse na sala de aula. Esse professor continua detido, nós estamos acompanhando esse caso de perto. O delegado Vitor Dutra de Oliveira autuou esse professor pelo crime de injúria racial. É um caso grave, chamou muita atenção em Biporã e, claro, nós vamos acompanhar aqui na tela da RIC TV. Pá. Obrigado, Wesley. Reforçando a nota que a Secretaria Estadual da Educação afirmou, racismo, intolerância, isso não pode ser nunca proferido no ambiente escolar e em qualquer lugar. Em qualquer lugar, isso nunca pode ser tolerado. Então, se você já foi vítima ou é vítima disso, por favor, denuncie, porque pessoas assim precisam permanecer presas e ser condenadas pela justiça. Nesse caso, o professor ainda segue em investigação.